Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira, 3 de fevereiro. Agora na Espanha, 19 horas e 42 minutos. No Brasil, 15h42 da tarde. Gente, eu tô no gráfico de 4 horas, ancorado na banda de VWAP semanal. Aquela figura triangular que a gente estava identificando acabou explodindo para baixo, depois para cima. A gente deu uma dupla agulhada aqui no patamar da VWAP semanal. Fizemos a mínima na primeira agulhada em 23.227, quase beijamos a primeira lower, voltamos rapidamente para cima do patamar da VWAP semanal, que é essa linha marrom aqui. Deixa eu despoluir aqui para ficar mais visível. Ó, essa linha marrom aqui, ó, a VWAP semanal. Depois novamente migramos para cima, quase beijamos a primeira upper de novo e voltamos a beijar o patamar da VWAP semanal, que é uma verdadeira instituição da análise técnica. Então agora é bem provável que a gente desenhe aqui, como está começando o final de semana e não acontece muita coisa, o que determinou essa mega volatilidade foi a divulgação dos dados do payroll. A economia norte-americana está bombando, o mercado esperava a criação de 185 mil novos empregos, e acabou se confirmando uma criação explosiva de mais de 500 mil novos empregos. É a taxa de desemprego mais baixa nos Estados Unidos desde 1969. Eu já vou falar sobre isso. Isso é muito sério, porque o mercado está dizendo para o Fed que o Fed pode aumentar as taxas o que for, que o Fed vai continuar enxugando gelo. O mercado não está nem aí para o Fed. Simplesmente a economia segue bombando, a inflação segue pressionada. Agora os Estados Unidos têm um sério problema, que é o endividamento público. Só em juros eles vão gastar 1,5 trilhão de dólares. Já eu vou falar sobre isso. O mercado está dizendo para o Federal Reserve que eles não acreditam mais naquela instituição. Levaram aquele balanço patrimonial para um patamar bizarro, quase fazendo frente ao próprio PIB do país. E agora enxugar aquela mentira, aquele castelo de areia, é uma missão praticamente impossível. Pode chamar o Tom Cruise, qualquer um que seja, porque é uma missão impossível. Enxugar um balanço patrimonial de 10 trilhões de dólares, quando toda a riqueza produzida pelo país, pelos Estados Unidos, está em torno de 20 trilhões, então não é algo que o mercado consiga aceitar como factível. Os Estados Unidos estão acelerando e vão explodir diante de um muro a mais de 300 por hora, e com isso a BTC vai rumando forte em direção a 100 mil dólares nessa primeira pernada. Já eu vou falar sobre isso. Tem muitos analistas dando conta de que o mercado não mais acredita no Fed. Aquela certeza de que o sol vai nascer todos os dias, que é a confiança cega, brutal, e tratar o dólar como um cânone da economia ocidental, a certeza de que o sol vai nascer todo dia tá sendo questionada. Esse cânone da economia ocidental está sob forte questionamento. E no intraday, obviamente, deu bons trades aqui. A BTC lambia a lower, voltava para VWAP. Quando saiu os dados do payroll, deu uma bela esgarçada nas lowers, voltou para VWAP, depois estressou as uppers. Na sala de sinais, todos os sinais fecharam no gain. No copy trade, mais de 10 sinais fecharam no lucro, com os assinantes embolsando uma bela bolada hoje. No gráfico diário, no squeeze, a gente segue rumando em direção a 25 mil dólares, mais forte do que nunca. O Federal Reserve tem um seríssimo problema pela frente, porque o aumento das taxas de juros está criando uma condição bizarra no sentido de inviabilizar o orçamento norte-americano. Daqui a pouco, um percentual bizarro do orçamento vai ser só para pagar juros da dívida. É isso que eu vou falar para vocês já. E aqui na Seara Fática, o diretor da Binance brasileira, a Binance Brasil, né, a filial da Binance no Brasil, segundo a Livecoins, diz que a regulação dos criptoativos favorece a adoção de criptos e não o contrário. Eu também concordo. É uma falácia e uma completa ilusão acreditar, é utópico acreditar que
um ambiente anárquico, sem qualquer regulação dos estados soberanos, poderia sobreviver. Os entusiastas do mundo cripto têm que entender que um ambiente anárquico não é favorável para nenhum setor, muito menos para a criptografia, e a regulação, sim, é muito bem-vinda e vai estimular e incentivar cada vez mais a adoção, principalmente pelos institucionais, porque a criptografia nasceu com um viés meio anárquico. A própria BTC, ela nasceu numa reação àqueles quantitative easing do Federal Reserve desde 2008, com a crise do subprime e a rodada de impressão de trilhões e trilhões de dólares, que deixou o balanço patrimonial do Fed nessa situação bizarra. E esse viés anárquico, na verdade, nunca abandonou completamente o mundo cripto, mas o fato é que sem a regulamentação não seria possível a adoção, por exemplo, institucional. E a Binance volta para a Coreia do Sul com a exchange GoPex. Com o novo capital, a Binance planeja permitir retiradas e pagamentos, já que a Binance na Coreia do Sul estava com problemas junto aos reguladores e agora parece que eles resolveram a questão. E a Austrália o governo australiano introduziu classificação para criptoativos. Eles estão classificando em 4 categorias: serviços de ativos criptográficos, que incluem ativos ligados a empréstimos e em DeFi, criptoativos intermediários, que seriam o mais próximo de uma definição de tokens, com ou sem direito a receber algum benefício patrimonial ou não, tokens de rede, que seria os tokens que constituem infraestrutura de pagamento ponto a ponto, e contratos inteligentes, tokens que seriam o gás de ecossistemas que são capazes de rodar smart contracts. Enfim, é uma classificação ultimada pelo governo australiano. Cada país está promovendo a sua própria classificação, a própria regulamentação da CVM. Já existe uma instrução normativa também classificando. O fato é que a gente, na verdade, espera que a maior jurisdição do planeta, a norte-americana, promova logo a aprovação do seu marco legal dos criptoativos para que as outras jurisdições se espelhem nesse marco legal e criem uma uniformização padrão para o mundo todo. E é provavelmente isso que vai acontecer. E o relatório de empregos nos Estados Unidos acabou dando conta de que 517 mil novas vagas de empregos foram criadas em janeiro. A taxa de desemprego cai para 3,4% nos Estados Unidos. É a taxa mais baixa desde maio de 1969. E o que isso quer dizer principalmente para o Federal Reserve? O mercado não está reagindo ao aumento das taxas de juros. O Federal Reserve está percebendo que eles estão enxugando gelo. Se eles podem aumentar, eles aumentaram, no último relatório, na super quarta-feira, eles reportaram que o próximo aumento vai ser de 0,25. Só que acontece que eles afirmaram também que vão um pouco mais longe, diminuíram a intensidade dos aumentos, mas eles teriam um target final um pouco mais distante. Mesmo assim, o mercado segue ligando banzai para o Banco Central norte-americano. Ou seja, na prática, o mercado está dizendo que não acredita na capacidade do Banco Central norte-americano de, primeiro, criar uma situação de drenagem daquele balanço patrimonial bizarro. E segundo, não é interessante deixar o dinheiro aplicado, aqueles juros que do ponto de vista... porque os juros nominais seguem subindo, mas o juro real, do ponto de vista da métrica real, os juros estão negativados. Se a inflação segue acima de 7% ao ano e as taxas nominais estão pagando 4,5%, 5%, então o sujeito está perdendo. Descontada a inflação, está menos 3 e pouco, quase 4% ao ano. Ou seja,
A situação do Federal Reserve é bizarra. Era óbvio que o inchaço desse balanço patrimonial na casa de dezenas de trilhões não iria dar certo, como obviamente não está dando certo. É a primeira vez que os Estados Unidos se deparam com uma situação bizarra dessa, com um balanço patrimonial inchado nesse patamar. E era óbvio que mesmo com um viés mais hawkish que o Jerome Powell pudesse imprimir, era óbvio que, diante de uma situação inédita, já que nunca um balanço patrimonial de um banco central fez frente ao próprio PIB do país. Ou seja, agora eles estão efetivamente numa sinuca de bico. E a viagem de Antony Blinken, o secretário de Estado norte-americano, para a China foi adiada depois da identificação de um suposto balão espião chinês descoberto pelas forças de segurança norte-americanas. Ficou estressada a relação sino-americana. E a Alemanha e Suécia negociam o envio de sistemas antimísseis para a Ucrânia. O Kremlin alertou que não vai ficar sem resposta todos essas remessas de insumos militares de alta tecnologia em favor da Ucrânia. Essa guerra pode facilmente escalar para um patamar nuclear. Vamos ver, porque a guerra, gente, é entre Rússia e Ucrânia. A OTAN, teoricamente, não está no conflito, mas os Estados Unidos e os membros da OTAN não param de enviar insumos militares de última geração. Isso vai gerar problema lá na frente. O Vladimir Putin não é a primeira vez que o Kremlin e o Putin eles alertam para as consequências dessa intervenção na visão dele. Vamos ver. Enfim, pessoal, a BTC aqui no nosso gráfico de 4 horas desenhou uma explosão que foi, num primeiro momento, descendente, depois ascendente. Chegamos a fazer a máxima em 23.715. Agora, durante o final de semana, é muito provável que isso aqui evolua para uma nova figura triangular, porque no final de semana não acontece muita coisa, para aí sim depois se desdobrar em direção a 25 mil dólares, que vai ser o target final da nossa onda trade. Depois corrige de volta para um patamar próximo de 24 e depois explode em direção a 30 mil dólares. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus. Até amanhã. Grande abraço.